Olá, bem-vindos ao Descomplica aí Profissionais da Saúde. Eu sou Keila Dicchini, fundadora da Menorá, uma contabilidade especializada em médicos e demais profissionais da área. No episódio de hoje, nós vamos comparar o autônomo com os demais enquadramentos tributários de uma empresa. E se você ainda não assistiu aos nossos episódios anteriores, aproveita para conferir. Tem muito conteúdo útil para você utilizar na sua jornada como profissional da saúde. Como a gente já viu anteriormente nos nossos vídeos anteriores, existem formas de atuação para que um médico, um dentista ou qualquer outro tipo de profissional da saúde que ele possa atuar. Então ele pode atuar como autônomo ou por meio de uma empresa. Cada uma dessas formas de atuação ela se enquadra em um regime fiscal distinto. Então tem o Simples Nacional, o lucro presumido, o lucro real e a tributação do autônomo. O que é importante dizer antes da gente começar? Que a escolha do regime tributário adequado é crucial, pois ele impacta diretamente no seu fluxo de caixa, consequentemente, impacta também a tua rentabilidade. Um regime bem selecionado, ele pode reduzir e muito os impostos que você paga. Enquanto uma escolha errada, ela pode resultar em custos desnecessários e comprometer a saúde financeira do seu negócio. Agora, vamos apresentar uma visão geral dos principais regimes tributários e da tributação para o autônomo. O autônomo, qual que é a principal característica? São aqueles profissionais que trabalham sem empresa formalizada. Quais os tributos que ele paga? Ele paga o imposto de renda de pessoa física, que segue a tabela progressiva, e é obrigado a escriturar o Carnê-Leão. Ele paga também o INSS de autônomo e o ISS fixo. Keila, o autônomo é sempre fixo? Não, pessoal. Vai depender do município, certo? Na maioria das vezes, o autônomo ele paga um ISS fixo anual. E o Simples Nacional? Qual a principal característica? Ele é um imposto simplificado, único, e ele é aplicado para empresas que faturam até 4,8 milhões. Os profissionais da saúde, eles enquadram no anexo 5, que a alíquota inicial é de 15,5%. Ele paga também o INSS sobre o Prolabore, que é um percentual de 11%. E vamos lembrar aqui que este Prolabore, ele pode ser no valor de um salário mínimo, ok? Mas quem opta pelo Simples Nacional, ele tem a possibilidade, desde que o seu fator R seja 28% do seu faturamento, ele pode enquadrar no anexo 3. Só que, consequentemente, aquele que tem um faturamento maior, ele vai ter, se ele não tiver empregados, ele vai ter que tirar o Prolabore
no valor dos 28% do seu faturamento. Então, este prolabore pode ficar alto. Aí, além dele pagar os 11% em cima, ele terá que reter o imposto de renda. Ok? O lucro presumido. Qual a principal característica? Ele é voltado para aquelas empresas que faturam até 78 milhões. Quais são os tributos que o lucro presumido paga? Imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, ISS, INSS sobre o prolabore. No caso do presumido, ele pode também fazer uma retirada no valor de um salário mínimo, se ele quiser. Ok? Vamos então agora para as alíquotas. O valor da alíquota dos impostos federais é de 11,33% sobre o faturamento para os demais prestadores de serviços. Demais serviços, na realidade. O ISS, ele vai de 2% a 5%, dependendo do município. E o INSS é sobre o prolabore e é 31%. Existe também a alíquota para os serviços hospitalares, certo? Aí ela tem uma queda, ok? É 5,93% sobre o faturamento de impostos federais. Tem o INSS, que permanece o mesmo, e o INSS, que permanece o mesmo dos demais serviços médicos e de profissionais da saúde. E o lucro real, Keila? Qual que é a principal característica? Ele é obrigatório para as empresas com faturamento acima de 78 milhões. Isso é a principal característica. Tem outras que não serão citadas aqui. Quais são os tributos? O mesmo do presumido: imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, INSS sobre prolabore e o ISS. Quais que são as alíquotas? No lucro real, o PIS e a COFINS são diferentes as alíquotas. É 1,65 para o PIS e 7,6 para a COFINS. Mas temos que lembrar que no lucro real pode aproveitar o crédito das notas fiscais de entrada, ok? Quais são, Keila? Pode ser insumo, materiais, equipamentos. Então, no lucro real, isso é possível. O imposto de renda e a contribuição, o imposto de renda é 15% sobre o lucro real da empresa e a contribuição é de 9% também sobre o lucro real. O ISS é sobre o faturamento e a alíquota depende de cada município. E o INSS é de 31% sobre o prolabore. No caso do lucro real, também não há obrigatoriedade de ser um valor acima do salário mínimo. Agora, nós vamos ver as alíquotas efetivas de cada regime tributário. A gente vai ver o percentual, a porcentagem real que incide sobre o faturamento do médico, do dentista e dos demais profissionais da saúde. Nós vamos comparar e entender como cada escolha pode impactar o valor final dos tributos. Consequentemente,
afeta a rentabilidade do seu negócio. Então agora vamos para o primeiro cenário. Uma empresa que fatura 219.354, como autônomo, ela vai pagar 36.068 e terá uma alíquota efetiva de 16,44. No anexo 3, ele paga 52.209. A alíquota efetiva é de 23,8. No anexo 5, ele vai pagar R$ 45.431 e vai ter uma alíquota efetiva de 20,71. No lucro presumido, ele vai pagar R$ 32.117 e vai ter uma alíquota efetiva de 14,64%. No lucro real, ele vai pagar R$ 49.174 e vai ter uma alíquota efetiva de 22,42%. O que eu preciso deixar claro aqui? O lucro real, este cenário eu coloquei como se ele tivesse um lucro de 32%. Por quê? Porque o lucro do presumido, a receita presume 32%. Então, o que eu fiz? Eu equiparei o lucro no lucro real para a gente ter uma noção de como que de fato fica caso a lucratividade seja a mesma, ok? E o que dá para concluir aqui nesse cenário? O lucro presumido, de frente, ele é o melhor, certo? 14,64. Seguido do autônomo, 16,44. Aí tem uma informação, uma conclusão importante. Quando a empresa faz a opção pelo Simples Nacional e o faturamento é alto, a gente percebe aqui que é melhor ficar no anexo 5, tirando um prolabore de um salário, porque nesse cenário ele tem uma alíquota de 20,71 contra 23,8. E olha que interessante, o anexo 3, neste cenário, ele é maior que o lucro real, certo? Vamos para o segundo cenário. Neste, a empresa ou o autônomo, ele fatura mensalmente R$ 61.021. Então, como autônomo, ele paga R$ 9.943 e a alíquota efetiva é de 16,30. No anexo 3, ele paga R$ 11.216 e a alíquota efetiva dele é 18,38. No anexo 5, ele paga R$ 11.239 e a alíquota efetiva dele é 18,42. No lucro presumido, ele paga R$ 9.182 e a alíquota efetiva dele é de 15,05%. No lucro real, ele ia pagar R$ 12.599 e a alíquota efetiva é de 20,65%. 20,65%. Então, nesse cenário, o que a gente pode concluir? Presumido continua na frente, tá? Aqui, seguido do autônomo. Outra questão que eu tenho que comentar aqui. O autônomo, eu considerei que as despesas dedutíveis dele é 40%, certo? Geralmente não é isso que acontece, mas
em todos os exemplos foi considerado assim. Dito isso, vamos comparar o anexo 5 com o anexo 3. Já nessa faixa, o anexo 3 foi um pouquinho melhor do que o anexo 5, certo? E também foi abaixo do lucro real. Vamos agora para o terceiro cenário. Aqui, o faturamento é de R$ 30.158. Então, o autônomo ele vai pagar R$ 4.851 e a alíquota efetiva dele é 16,09%. Já no Simples Nacional, no anexo 3, ele paga R$ 4.648 e a alíquota efetiva dele é de 15,41%. Já no anexo 5, ele paga R$ 5.211 e a alíquota efetiva dele é de 17,28%. No lucro presumido, ele vai pagar R$ 4.759 de imposto e a alíquota efetiva dele é de 15,78%. No lucro real, ele vai pagar R$ 6.448 e a alíquota efetiva é de 21,38%. Anexo 3, nessa faixa etária de faturamento, ele está na frente. Logo após, presumido, depois o autônomo, aí depois sim o anexo 5 e o lucro real. Tá vendo que vai baixando o faturamento, o simples começa a destacar. O faturamento é alto, o simples, principalmente o anexo 3, fica a desejar. Vamos agora para o quarto exemplo. Aqui o faturamento é R$ 21.869. Como autônomo, quem fatura este valor, ele paga de imposto R$ 3.483 e tem uma alíquota efetiva de 15,93%. No anexo 3, ele paga R$ 2.945 e a alíquota efetiva dele é de 13,47%. Já no anexo 5, ele paga R$ 3.716 e a alíquota efetiva dele é de 17%. No lucro presumido, ele paga R$ 3.571 e a alíquota efetiva dele é de 16,33%. No lucro real, ele paga 4.796 e a alíquota efetiva dele é de 21,93%. Tá vendo, pessoal, como que o faturamento, quanto menor ele é, mais o lucro real sobe, correto? E o anexo 3 começa a ser favorável. E aqui, nesse faturamento, o autônomo acaba sendo um pouco mais interessante do que o presumido. No último cenário, o faturamento é de R$ 7.391. Como autônomo, você pagaria R$ 1.161. A sua alíquota efetiva é de 15,72%. Já no anexo 3, você pagaria R$ 671 e sua alíquota efetiva é de 9,08%. No anexo 5, você pagaria R$ 1.300 e a sua alíquota efetiva é de 17,6%. No lucro presumido, você paga R$ 1.496, sua alíquota efetiva é de 20,25%. No lucro real,
você paga 1.910 e a sua alíquota efetiva é de 25,85%. Eu acredito que passando por todos esses cenários, o que a gente tira, né, de aproveito, né? A gente percebe que quando o faturamento é menor, o Simples Nacional é interessante. O real, esquece. O autônomo, dependendo da sua despesa dedutível, pode ser interessante. O anexo 5, em um faturamento baixo, inviável. E o presumido também. Depois de passar por cada faturamento, nós colocamos aqui por faturamento, um pertinho do outro, para a gente concluir. Quando o faturamento é alto, presumido, 14,64. Até 61 é o presumido, ainda continua sendo presumido. Aí já com 30.158 já passa a ser o anexo 3. Daí para baixo, somente o anexo 3. Aí vocês podem estar se perguntando, o lucro presumido, ele é interessante só para quem fatura muito? É interessante para quem fatura muito, mas é mais interessante para quem presta serviços hospitalares. Por quê? Porque os serviços hospitalares, ele tem um benefício, uma presunção favorável. A presunção, que é de 32%, ela cai para 8% no imposto de renda e de 32% ela cai para 12% na contribuição social. Então, o que podemos concluir? Que com essa presunção e com um faturamento alto, o presumido ele acaba resultando uma carga tributária reduzida. Aí ele acaba se tornando uma opção estratégica para a maioria das empresas que fatura alto e que presta serviços hospitalares. Aí você pode estar se perguntando, e o lucro real? Ele é viável para profissionais da saúde? Ele é interessante desde que o lucro desta empresa seja em torno de 8%. Aí sim ele passa a ser uma alternativa interessante. Mas é importantíssimo a escolha do regime tributário adequado. Isso é fundamental para o seu fluxo de caixa, para a saúde financeira do seu negócio, certo? Então, o que a gente vai concluir do episódio de hoje? Para clínicas ou profissionais que faturam pouco, o Simples Nacional pode oferecer simplicidade e vantagens fiscais. Uma empresa, outra conclusão que a gente chega, que uma empresa que atua no setor de serviços hospitalares, o presumido é o mais benéfico. Em empresas com faturamentos elevados, também o mais benéfico é o lucro presumido, pois as alíquotas são fixas, independente do seu faturamento. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder o nosso próximo episódio. A gente se encontra em breve.